Fala, Audaz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro da nossa operação, da nossa missão Gabaritando Matemática com Ismael Santos. Hoje nós vamos falar de Titio Newton, binômio de Newton, que se eu pudesse chutar, eu chutaria que será cobrado em prova, tá? Tanto o binômio de Newton quanto cônicas. Cara, isso aí não sai da minha cabeça. Pode não cair? Pode não cair. Mas uma coisa é certa, se cair, levanta a mão pro céu, agradeça e paga o churrasco que me deve. Beleza? Vamos lá, vamos falar de binômio de Newton então? Como de praxe, como de costume, já sabe como é que funciona. Tarefa 3, tá aí a questão. Questão desafio. Qual é o termo médio no desenvolvimento de x menos 3 elevado a 6? Tá? Qual é o termo médio no desenvolvimento de x menos 3 elevado a 6? Letra A, B, C, D ou E? Bom, nós vamos agora fazer uma breve revisada no conteúdo de binômio de Newton e, a posteriori, nós vamos resolver esta questão. E você terá a oportunidade de ver se acertou ou se errou. Legal? Vamos embora, então, jovem. Expressão binomial. Primeiro, tem aí dois números binomiais sendo divididos, né? Você precisa lembrar que quando eu tenho n PAP, isso aqui é n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. É só isso. Então, quando eu tenho essa divisão, isso aí nada mais é que uma divisão de quê? 12 fatorial dividido por 4 fatorial, 12 menos 4 fatorial, 12 fatorial dividido por 5 fatorial, 12 menos 5 fatorial. Beleza? Beleza. Repete a primeira, 12 fatorial dividido por 4 fatorial, e 12 menos 4 é 8 fatorial. Multiplica pelo inverso a segunda, 5 fatorial, 7 fatorial, dividido por 12 fatorial. Corta 12 fatorial com 12 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial, vezes 7 fatorial. E aqui eu tenho 4 fatorial, 8 fatorial, que é 8 vezes 7 fatorial. 7 fatorial com 7 fatorial, 4 fatorial com 4 fatorial. Resultado dessa divisão, 5 sobre 8. Tá? Simples assim, tá? Uma forma de você resolver essa expressão. Bom, pode aparecer também uma expressão desta forma. E aí, jovem, você precisa lembrar do triângulo de Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1 e assim por diante. Você precisa lembrar que quando você soma os valores de uma linha, isso aqui é uma potência de 2. Soma 3 mais 3, 6, 7, 8. Então isso aqui é 2 ao cubo. 2 ao cubo. Por quê? Porque a primeira aqui é a linha 0, 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1, depois 2 ao 2, depois 2 a 3 e assim por diante. Perfeito? Tá legal? Então, esse camarada aqui são os coeficientes, você vai lembrar, de A mais B ao cubo. Esse expoente é exatamente o expoente que vai aqui. Tudo bem? Então, quando você enxerga o nosso triângulo de Pascal, você precisa lembrar que a soma dos elementos de uma mesma linha é uma potência de 2. E que cada elemento desse triângulo de Pascal, ele pode ser representado como um número binomial. Veja, isso aqui é a mesma coisa. E eu posso pensar nisso aqui também, ó. 3, 0 a 0, 3, 1 a 1, 3, 2 a 2 e 3, 3 a 3. Então, quando eu tenho somas desse tipo, é só você lembrar da potência de 2. Ih, mestre, legal. Tá bem parecido, né? Sim. Tá bem parecido. 3, 3, 3, 3, 0, 1, 2, 3. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Faltou um elemento. Não tem importância. Não tem importância. O que eu vou fazer? Ele quer essa soma S.
Então, essa soma S, ela é a mesma coisa que 6, 0 a 0, 6, 1 a 1, 6, 2 a 2, 6, 3 a 3, 6, 4 a 4, 6, 5 a 5, 6, 6 a 6, menos 6, 6 a 6. Pronto, eu somo 0, ó. Somo 6 a 6 e tiro 6 a 6, para ficar no mesmo. Tá legal? E isso aqui eu sei quanto é, perdão. E isso aqui eu sei quanto vale. Isso é uma potência de 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta. Menos uma unidade. E 6, 6 a 6 é 1. Então, esse S é quanto? 32, perdão. 32, opa. 32 é 2 a quinta. Vezes 2 dá 2 a sexta, que é 64. Então, 64 menos 1. Então, essa soma vale quanto? 63. Pronto, resolvido o problema. Não precisa você ficar fazendo número binomial, 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 calcular os fatoriais, simplificar e depois... 63. Não precisa. Só lembrar dessa propriedade do triângulo de Pascal. Tá bom? Beleza. Agora, pode acontecer de aparecer na sua prova uma equação binomial. Na equação binomial, você não pode esquecer do seguinte. A parte de baixo, elas podem ser iguais, mas também a soma delas pode ser igual a de cima. Então, vai gerar aqui duas raízes, duas soluções. Veja. Primeiro caso, 3 é igual a x. Pronto. Aqui já é uma solução. E o segundo caso é quando a soma é igual ao de cima, é igual a 7. E aqui vai gerar um x igual a quanto? X igual a 4. Pronto, resolvemos. X igual a 3 ou x igual a 4. Conjunto solução. Simples assim. Conjunto solução. 3 e 4. Fácil, né? Tranquilo? Observação. Esses valores, né, desconhecidos não podem ser negativos. Legal? Não podem ser. Também não podem ser fracionários, irracionais. Tem que ser valor natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Top. E, obviamente, não pode ultrapassar o cara de cima. Não pode ser 8 ali embaixo. Tá bom? Por exemplo. Legal. Bom, soma dos coeficientes e termo independente. Turma, para calcular a soma dos coeficientes, é só fazer x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1 e assim por diante. É só jogar 1 na incógnita. Só jogar 1 na incógnita. Só isso. Tá? E fazer a potência, normal. Tá? Para calcular o termo independente, é só você fazer x0, y0, z0, faz as incógnitas ser 0. E o que sobrar, você faz a potência. Então, qual é a soma dos coeficientes desse desenvolvimento aí? A soma seria o quê? 2 vezes 1, menos 3 vezes 1, mais 1, elevado a 2024. Perfeito? Então, vai ficar 2 menos 3, mais 1, elevado a 2024. 2 mais 1, 3. 3 menos 3, 0. 0 elevado a 2024. Então, isso aqui dá quanto? 0. Soma dos coeficientes. Perfeito? Ficou feio. Isso aqui parece um ovo instalado, né? Uma margarida. 0. Legal? Soma dos coeficientes, 0. Muito bem. E o termo independente? Termo independente. Termo independente é só você, substituir 0. Elevado a 2024. Pronto, aqui vai ser 0, menos 0, mais 1, elevado a 2024. Quanto que desce aqui? 1 elevado a 2024. Que é quanto? 1. Pronto, resolvido o problema. Tá? Então, falou em termo independente, assim, direto, sem precisar desenvolver, joga 0 nas incógnitas. Falou de soma dos coeficientes, faz 1 nas nossas variáveis, nas nossas incógnitas. Legal? Perfeito. É isso. Agora, termo geral. Para encontrar o termo geral, você precisa saber da fórmula, né? Então, olha só. O termo geral de um desenvolvimento, o termo de posição K mais 1. K mais 1 é a posição, guarde isso. De novo, K mais 1 é a posição. Olha só.
K mais 1 é a posição. A posição não é o K. K mais 1 é a posição. Então, se a posição é 7, o K é quanto? Fala, ô cara de batata doce. Se a posição é 7, o K é quanto? 6. Porque 6 mais 1 que tem que dar a posição. Então, K mais 1 é o quê? A posição. Se a posição for 10, o K é quanto? 9. Se a posição for 11, o K na fórmula vai ser quanto? 10. Guarde isso, não confunda a conhaque de alcatrão com catraca de caminhão. Beleza. Então, ó, o termo de posição K mais 1 será binomial, número binomial de N, que é o expoente KK, vezes x elevado a N menos K, vezes y elevado a K. Beleza? Mestre, eu aprendi que tem que colocar o menos 1 elevado. Não precisa. Não precisa se você colocar o sinal de menos junto do y. Se o seu y for o menos 1, aqui, por exemplo, no nosso exemplo, que eu vou fazer desta forma, tá? Se você colocar o x, esse x aqui, tá? Eu não vou colocar nem x, vou colocar a. E aqui eu vou colocar b. Se o seu a for o 2x e seu b for só o 1, aí você cagou pro menos, né? Aí você teria que colocar o menos aqui, tá? Elevado a k. Mas eu não faço assim. Eu já coloco aqui sendo menos 1, que aí eu já trabalho com menos dentro da formulinha. Tá legal? Beleza. Então, isso serve para você calcular o termo geral. Observação. Em um desenvolvimento, se o expoente for ímpar, guarde aí, ó. Observação. Se n é ímpar, se n é par. Se o n for ímpar, a quantidade de termos será par, porque vai ser sempre n mais 1. Se o n for par, a quantidade de termos do desenvolvimento será ímpar, porque aí será n mais 1. Então, a quantidade de termos de um desenvolvimento é sempre uma unidade a mais que o expoente. Ah, um binômio, né, 2x mais 1 elevado a 7. Quantos termos? 8. Elevado a 9. Quantos termos? 10. Elevado a 11. Quantos termos? 12. Então, é sempre uma unidade a mais, a quantidade de termos, sempre uma unidade a mais que o expoente. Perfeito? Legal. E aí, tem um detalhe. Que acho que é o mais provável de cair na sua prova, tá? Se o n for par, a quantidade de termos é o quê? Ímpar. E em quantidade de termos ímpar, você sempre tem um termo central posicionado. Se for par, você não tem um termo central. Né? Você não tem. Você tem os dois aqui que ocupam a posição central. Tá? Você tem dois. Mas quando você tem ímpar, você tem o termo médio, sim. O termo central, propriamente dito. Perfeito até aqui? Show de bola? Legal. Então, vamos lá. Termo geral. Eu vou pedir aqui para você, neste exemplo, o termo de posição 4. Qual o termo de posição 4? Bom, se a posição é 4, K mais 1 é 4, ou seja, o K vale 3. E se o K vale 3, o termo de posição 4 vai ser 9, 3 a 3, vezes 2x elevado a 9 menos 3, vezes menos 1, que é o segundo, elevado a 3. Então, o termo de posição 4 vai ser 9 fatorial, dividido por 3 fatorial, 9 menos 3, 6 fatorial, vezes 2x elevado a sexta, vezes menos 1. Elevado ao cubo é o próprio menos 1. Tudo bem? Então, o termo de posição 4 será 9 fatorial, é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, 6 fatorial,
2 à sexta, 64, vezes x à sexta, e aqui vezes o menos 1. Esse 6 fatorial morre com 6 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1, não vai fazer diferença, né? Simplifiquei por 3 dá 3, por 2 dá 4. Beleza? Aí aqui vai ficar 7 vezes 4 vezes 3 vezes 64. Eu não vou fazer o passo a passo porque o produto você sabe fazer, né? Essa calculadora aí você consegue fazer, né? Então vai ficar 3 vezes o 4 vezes o 7, não esqueça desse camarada, vezes o 64, e isso aí vai dar 5.376. Só que como tem o menos, vou colocar o menos aqui, ó. Menos 5.376, x elevado a sexta. Pronto. Esse aqui é o termo de posição o quê? O termo de posição 4. Ficou tranquilo? Ficou suave? Beleza? Então. Bom, quem não tem dúvidas, tem o quê? Dívidas. Tá? Questão desafio. Qual é o termo médio no desenvolvimento de x menos 3 elevado a sexta? Bom, se o expoente é 6, qual é a quantidade de termos? 7. Perfeito? Então, eu tenho a posição do termo médio, né, que eu preciso encontrar, sabendo que neste desenvolvimento nós temos 7. Mas como é que eu encontro a posição do termo médio? A posição do termo médio, você vai fazer o seguinte, ó. A posição do termo médio, esse m vai ser, sabe o quê? N dividido por 2 mais 1. É isso. Então, este meu m vai ser 6 dividido por 2 mais 1. Então, esse meu m vai ser quanto? 4. Veja só. 1, 2, 3, 4. 1, 5, 6, 7. Tem 3 para cá, tem 3 para cá. E esse é o camarada da posição 4. Então, quando você quiser a posição do termo médio, o que você vai fazer? Dividir o expoente por 2 e somar uma unidade. Essa será a posição 4. Tá legal? Se a posição é 4, K mais 1 é 4. Então, K vale quanto? K vale 3. Se o K vale 3, qual é o termo de posição 4? 6, 3 a 3, vezes x elevado a 6 menos 3, e multiplica menos 3 elevado a 3. Pegou? Então, o termo médio vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial, vezes x ao cubo. 3 ao cubo, 27. Então, aqui é menos 27. Vou deixar aqui só para constar. E aí, desenvolvendo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial. 3 fatorial é 6. E aqui vezes x ao cubo vezes menos 27. Então, esse meu termo médio será o quê? 5 vezes 4, 20. Como tem o menos 27, já dá negativo. Então, já elimina. E maior que menos 54 será também. E menor, né? Menos 54 será também. Então, não tem dúvidas. Então, aqui restou 20 vezes menos 27 vezes x ao cubo. Beleza? Quanto que é menos 27 vezes 20? 540. Perfeito? Então, aqui vai ficar o termo de posição 4, que é o termo médio, vai ser menos 540 x cubo. Matamos aí. Gabarito, letra B de bola. Aqui, deu errado aqui, né, turma? Aqui era para ser um x quadrado aqui, tá? E a letra B e D estão iguais, né? Aqui era para ter um x quadrado. Aí um x cubo aqui no slide. Beleza? Então, menos 540, x cubo. Esse aí é o gabarito da nossa questão.
Top? Bom, imagino que no início você ficou, poxa, tem B e D, B e D, tá? Então resolvido. Pode ser as duas, né? Mas colocando um x² ali, você eliminaria pelo x², ficamos só com a letra B. Mas B e D aqui ficaram como certas, porque ambas, né, têm a mesma expressão, o mesmo termo. Ok? Fechado? Aprendeu a encontrar o termo médio? Pronto. É o que pode cair na sua prova, tá? Bom, espero que você tenha entendido, espero que tenha ajudado. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima.